Fala galera, bom dia, tudo bem? Dando uma passadinha rápida aqui nesse último dia de férias aí, vamos se dizer, né? A gente volta aos trabalhos aí a partir de segunda-feira. Para quem não me conhece, eu sou o Eric da Nismocar, né? Sou um dos proprietários lá da Nismocar, junto com o Fernando, tá? E tô passando aqui para explicar algumas coisinhas para vocês. Essa semana eu passei pela alguma página do Tida, não lembro qual que foi, e vi alguns, acho que ou duas postagens que os carros Nissan Tida não prestam, que carro Nissan é ruim, é uma bomba, e venho aqui para falar um pouco a respeito disso. O que acontece? Antes de mais nada, para saber se um carro é bom ou não, será que eu estou usando ele da maneira correta? Será que eu estou fazendo mais do que ele pode fazer, mais do que ele oferece? Vou dar um exemplo bem claro, bem básico, tá? Eu tenho um Nissan Tida já há 2 anos e meio. A única manutenção que eu precisei fazer nele logo que eu peguei, tá? Foi logo que eu peguei, com 54 mil quilômetros, foi a troca das pastilhas de freio. Pois elas estavam, não porque estavam ruins, porque eram paralelas, e eu optei em colocar as originais, porque ela tem uma durabilidade maior e não estraga o disco. E de lá pra cá, o que eu troquei? O batente do amortecedor meu, ele estava rachado, tá? Optei em colocar o original porque eu rebaixei o carro, mas eu sabia que com o carro rebaixado a durabilidade do batente ia ser bem menor. Mesmo assim, eu levantei o carro de novo há pouco tempo, porque eu precisei viajar com a família, e o batente ainda está intacto, tá? Mas original. E os meus outros estavam rachados, tanto que ainda está guardado. Se algum dia um quebrar alguma coisa, eu consigo utilizar ele novamente para quebrar um galho, mas eu não vou fazer isso, né? Tá lá guardado para uma urgência, uma emergência, alguma coisa. Fiz uma limpeza de bico por prevenção, tá? Fiz a troca das velas também por prevenção. Quando eu peguei, tava com 54, com 60 mil eu já troquei as velas, então foi por prevenção, não foi porque estavam ruins. E troquei também o óleo do câmbio, também por prevenção, já estava com 60 mil quilômetros e eu optei em trocar. Em 2 anos e meio, galera, foram as únicas coisas que eu fiz no meu carro. Troca de vela, troca de óleo de câmbio, troca de pastilhas por prevenção. E aí o normal que vem sendo a troca a cada 10 mil ou um ano de óleo, filtro de combustível. Eu opto em trocar todos os filtros, porque 10 mil eu acho que é uma quilometragem já até elevada para essa troca de filtros. A poluição que a gente tem, o trânsito que a gente anda, eu acho que é um pouco a mais. Então, assim, o carro Nissan é ruim, o carro Nissan não é ruim, galera. Eu tô falando isso por experiência, não é porque eu trabalho na marca, não é porque eu tenho um Nissan. Eu tô falando isso porque eu conheço do carro, tá? Aqui a gente conhece, a gente não tem 100% de conhecimento de Nissan, até porque não foi a gente que fabricou o carro, que lançou o carro. A gente tem o conhecimento da vivência dele no dia a dia. Então, o que eu digo pra vocês? Carro Nissan não é ruim. Vai do jeito que você está usando e que você está cuidando. Algumas vezes eu vejo aí o pessoal postando também orçamento, tá? Que o orçamento deu 5, 6 mil reais. Nós lá na Nismocar pegamos também carros que já tem 4 ou 5 anos que não fazem manutenção nenhuma. Porque não faz barulho, porque acha que o carro está inteiro. Aí vão só trocando óleo. O que acontece? Se você faz só a troca de óleo, somente, vai numa Mercado Car, numa loja de troca de óleo e faz só a troca de óleo. Você não está fazendo uma revisão. Você está só trocando óleo básico do nada. Você não vai saber se uma pastilha está ruim, se um disco está com rebarba, se um filtro de ar tá sujo. Você não vai saber se tem uma bandeja que está com a bucha rachada próximo de quebrar. Você não vai saber nada disso. Então, pelo fato do proprietário postergar essa manutenção, achando que pode ficar caro, que vai ficar caro, você fazer uma revisão completa a cada 10 anos, isso influencia bastante. E o orçamento chega assim, a 4, 5 mil reais, tá? Às vezes, quando você passa muito tempo sem fazer manutenção, é isso que dá. É um gasto elevado, tá? Um gasto muito elevado de peças que talvez se você tivesse feito manutenção anteriormente não teriam quebrado. Por exemplo, o Tida, ele dá muito problema de coxinha de torque. Mas ele dá muito problema recorrente, por quê? Porque acontece de, às vezes, você vai no mecânico comum numa troca de óleo, o cara fala, ó, esse coxinho tá quebrado.
mas não examina os demais. Aí você vai, compra a peça nova, troca daqui um mês, daqui 3 meses está quebrado de novo. Então por quê? Porque você deixou de fazer uma manutenção correta, tá? Você deixou de fazer uma manutenção correta, uma manutenção preventiva, ver se tinha mais algum coxim quebrado, de repente tinha mais um quebrado, mas aí você demora, troca só o de cima, ele quebra de novo, quando você vai no mecânico tem que trocar os 4. Aí acaba que fica caro mesmo a manutenção. Então assim, depende muito do jeito que você anda com o carro, galera. Esses carros, eles não têm a suspensão forte, tá? Não é uma suspensão que você pode pular lombada, que você pode fazer drift, que você pode pegar a estrada de terra constante, não vai aguentar. Principalmente se na hora da manutenção você colocar peça paralela. Algumas peças paralelas dá para usar? Dá sim, não tem problema. Porém, o tempo de manutenção, o tempo de uso dela vai ser menor do que se você colocasse uma original. Por exemplo, coxim do amortecedor do Tida. Ele dá para usar paralelo? Dá. Do Sentra B16, dá para usar. Da Livina, dá para usar. Porém, você sabendo que a durabilidade máxima, galera, vou deixar bem esclarecido aqui que a durabilidade máxima, tá? É de 1 ano. Não dura mais que isso. Eu vejo pessoas falando que o coxim paralelo durou 2 anos, que durou... tem 2 anos, tem 1 ano e meio e ainda tá bom. Mas se você for examinar a fundo, se você der uma forçada, se você levantar, se você examinar a fundo a peça, você vai ver que ele não tá bom. Ele apenas está segurando para não fazer barulho. E aí é onde vem danificando mais itens e quando você vai fazer uma revisão, você acha que o carro não presta. Mas não é isso que acontece, tá? Às vezes falta de manutenção, às vezes você vai comprar um carro e não conhece muito do carro. É errado? Não. Mas procura um profissional que conhece, procura levar o carro numa oficina especializada, que conheça e que trabalhe honestamente, para te falar o que esse carro tem, todos os itens que precisam fazer, se de repente ele já tem uma batida muito forte ou não, porque a gente só consegue saber se ele foi batido muito forte, se ele tem uma batida muito forte ou não, tá? Às vezes batida de porta, se o serviço for bem feito, você não tem como saber. Às vezes pela diferença de cor, mas não é sempre. Então assim, procura uma oficina especializada, galera. Que também está acontecendo de vir muito carro que a pessoa acaba de comprar e o ex-dono fala, eu nunca precisei fazer nada. Mas aí é que tá. Se ele nunca precisou fazer nada, uma hora vai precisar. Se já não estiver precisando. Um caso recente foi um Sentra B16, que o cliente levou lá, o comprador e o vendedor. E quando eu comecei a listar o carro, o próprio dono do carro falou, cara, eu nem imaginava que precisava fazer isso. Eu tenho esse carro há 3 anos, nunca precisei fazer nada e nunca imaginei que esse carro precisaria fazer tudo isso. Então são dicas que eu vou dando aqui para vocês pensarem bem, tá? Antes de comprar um carro sem procedência, porque isso é perigoso, galera. E aí você vai pegar um carro judiado, você vai pegar um carro que não teve manutenção correta, ou você vai deixar de fazer essa manutenção correta no decorrer do tempo, e aí você vai ter um prejuízo bem maior mesmo, tá? Então assim, quando vocês verem um orçamento de 6, de 5, de 4 mil reais, não se assustem não, galera. Porque se você não está fazendo a manutenção correta do seu Tida, se você não vai a cada ano ou a cada 10 mil quilômetros fazer a revisão, tá? Revisão, não troca de óleo. Fazer a revisão, você vai sim ter um problema de alto gasto, né? De um custo elevado de manutenção na hora que você for fazer. Então fica a dica. Nissan não é um carro ruim, Nissan é um carro bom, tá? Aí você vai falar, mas você está falando isso porque você tem um Nissan e porque você é mecânico. Não, mas porque eu sou mecânico não quer dizer que meu carro não vai quebrar. Ele vai quebrar sim, porém, se você andar com ele direito, se você andar com ele fazendo as manutenções corretas, você não vai ter dor de cabeça. Então assim, fica aqui a minha dica, tá? Fica aqui o meu alerta, quando você escutar uma pessoa falando que o carro é ruim, que o carro é uma bosta, que o carro não presta, procura a opinião de quem conhece, não de quem comprou um carro judiado ou de quem não faz uma manutenção para opinar isso para você, tá? Então fica aqui a minha dica, eu espero ter ajudado vocês a sanar algumas dúvidas e qualquer coisa que precisar, pode mandar pergunta nos comentários aí que a gente responde dentro do nosso conhecimento, tá bom? Preço de manutenção não respondo, precisa ligar na oficina para poder cotar, tá bom? Orçamento a mesma coisa, liga lá, cota, porque
por vídeo a gente não passa valores de manutenção, beleza, galera? Então um abraço, um ótimo final de semana a todos e muito obrigado aí pela atenção de vocês nesses 10 minutinhos. Valeu!